O Ricardo II ele passaria o trono pro Edmund Mortimer, que no caso era seu tio, né, filho do Eduardo III, mas ele acaba tendo o trono usurpado pelo João de Gante. Pipoca de Pedra. Isso evita que a dinastia de York, que era uma das maiores casas da Inglaterra na época, que era do Edmund Mortimer, não assuma o poder nessa época, e sim a dinastia dos Lancasters, que inicia ali com o João de Gante. Esse João de Gante ele vai passar então o trono para o seu filho, que é o Henrique IV, que é o primeiro filho da dinastia dos Lancasters. Todo esse período da Guerra dos 100 Anos, tanto do Ricardo II, né, que vai perder o trono aí para o João de Gante, do Henrique IV, do filho do Henrique IV, que é o Henrique V, e o filho do Henrique V, que é o Henrique VI, são 4 das mais famosas peças do William Shakespeare. O William Shakespeare escreveu separadamente uma peça para cada um desses reis. O nome da peça são os nomes dos reis mesmo, e as 4 foram adaptadas numa série bem legal, se não me engano, da BBC, que é The Hollow Crown, A Coroa Vazia. Cada um tem uns 3, 4 episódios adaptando as peças do Shakespeare em telefilmes. É muito bom, muito legal mesmo. O Henrique V, claro, foi o famosão, né, conta da peça do Shakespeare, que foi a mais famosa. Ele tem o filme ali de 1989 do Kenneth Branagh, considerado o melhor filme do Kenneth Branagh. Ele escreve, produz, dirige e atua como Henrique V. É um filmaço mesmo, um dos maiores filmes de período medieval que tem. Em 2019 teve um novo com o Timothée Chalamet, né, até produzido pelo Brad Pitt. Mas os filmes abordam mais ou menos a mesma coisa, né? O mito da infância mais rebelde do Henrique V, que até hoje não sabe se é bem verdade, porque ele era um cara bastante estudioso, bastante letrado. Inclusive, ele foi o rei que trouxe a língua inglesa como oficial ali no trono inglês, né? Muito se falava de línguas de outros países, como o galês, do país de Gales, desde o escocês em alguns momentos, francês, na época da Normandia. E, claro, sua participação na Batalha de Azincourt, em 1415, que foi uma das batalhas mais sangrentas da humanidade, né? Muito bem mostrada nos 2 filmes, que foi quando a Inglaterra conseguiu uma vantagem de terreno contra o exército francês, né? Dizem que o exército francês acabou preso na lama. Isso facilitou que os arqueiros ingleses atingissem ele com bastante facilidade. O Henrique V capturou quase todo o exército francês nessa guerra e matou todo, né? O que era um absurdo na época, porque se você captura um nobre, você ganha dinheiro vendendo esse nobre. Mas foi tanta gente que ele capturou que ele teve que matar, porque os caras conseguiriam se voltar facilmente contra ele, né? Estima-se que ele matou quase 40% da nobreza da França nessa época. Foi muito bom para a França, na verdade, porque a França sofria de ter uma monarquia grande demais, gastava muito dinheiro com esses monarcas, não sabia quem ia assumir o trono muitas vezes, e como matou 40% da nobreza, eles conseguiram se ajustar melhor ali, né? Salve Thanos. Meu Henrique V, ele quase conseguiu algo que todos os monarcas ingleses sempre sonharam, que é assumir o trono da Inglaterra e da França ao mesmo tempo. Ele conseguiu, após a Batalha de Azincourt, vencer o cerco da França e entrar ali no castelo do Carlos VI, que era o rei maluco, que achava que a pele dele era feita de vidro, que ele ia quebrar a qualquer momento. E ele não só conseguiu assinar um decreto que botava ele como regente do trono da França, né? Ou seja, ele assumiria o trono francês assim que o Carlos morresse, como ele também se casou com a Catarina de Valois, que era filha do rei Carlos, para caso viesse a acontecer alguma coisa com ele, tivesse um herdeiro com a princesa ali do trono francês, né? E ele engravidou ela rapidíssimo ali, né? Ele casou em 1420, e em 1421 já nasceu o Henrique VI, que seria o herdeiro do trono da França e da Inglaterra. Só que em 1422 o Henrique V morreu. Ele morreu 2 meses antes do rei Carlos morrer, então ele nunca conseguiu assumir o trono francês, né? Por 2 meses ele não conseguiu. Ele morreu de uma desinteria pesadíssima ali. Claro, quando ele morreu, a Inglaterra perdeu muito do seu poder e a França destituiu o Henrique VI como herdeiro da França. Ele nunca seguiu a assumir o contrato que o pai dele fez. Ainda mais porque quando o Henrique V morreu com 35 anos, o Henrique VI só tinha 9 meses de vida, né? Então não tinha como ele fazer muita coisa ali, e os regentes não eram um bando de bundão. Meu, o Henrique VI ele assumiu então com 8 anos de idade, né? Ele não podia assumir como um bebê, mas assumiu ali aos 8 anos de idade, e teve toda a rixa, né, de que ele era o verdadeiro herdeiro do trono da França, mas os franceses clamavam pelo Delfim, que era o rei Carlos VII. No reinado do Henrique VI,
Quem governava era mais a sua esposa, que era a Margarida de Anjou, porque o Henrique VI não ligava muito realmente para a política, ligava mais para as questões religiosas da Inglaterra ali, que é o que a gente vai tratar no próximo vídeo. Ele acabou sofrendo uma derrota gigantesca em 1452, na Batalha de Bordeaux contra a França, e isso deixou ele completamente catatônico, né? Ele não conseguia se mexer, não conseguia falar. Muito dizia que ele tinha pego a doença do Carlos VI, que tinha também esses ataques bem similares. Quem assume então é o seu filho, que é o Ricardo, Duque de York, e claro, a Margarida de Anjou, que era sua esposa, que já tomava ali o reino. A Margarida de Anjou ele também inspirou bastante o George Martin, foi grande inspiração para a rainha Cersei, do Game of Thrones, né? Por casar com um rei que não tá aí pro governo, por comandar por fora, e também por todas as suspeitas de que ela teria um filho fora do casamento. Muito se alegava de que o rei Henrique VI era infértil, né? Então não teria como ele ser o pai. E foi nesse embate entre o Henrique VI e o Delfim, que viria a ser o Carlos VII, que surge Joana d'Arc. Menina ali que aos 13 anos alegava ter tido uma visão de São Miguel Arcanjo e de outros santos, né, da Santa Margarida de Antioquia e da Santa Catarina de Alexandria. Os três apareceram para ela falando que ela deveria ajudar o Carlos VII na sua vitória contra os ingleses, né? A França estava apanhando bastante da Inglaterra ali na Guerra dos 100 Anos, que a gente acabou de falar, na época Carlos VII contra Henrique VI, e ela consegue ir até o castelo do Carlos VII, ela é uma camponesa mega pobre, ela chega lá mais ou menos com 14 para 15 anos de idade, ela corta o cabelo para parecer um menino, veste roupas masculinas, ela consegue convencer a deixarem ela entrar no castelo para conversar com o Delfim, que viria a ser o Carlos VII. O Delfim ele manda um impostor falar com ela, né, um cara vestido como rei, enquanto ele ficava ali disfarçado de um nobre menor, como, né, enfim, não existia fotografia, existia pintura, mas os pobres não viam as pinturas ficaram só dentro do castelo e tal, e tava no período de guerra, então ninguém sabia a cara do Carlos VII realmente, então foi fácil para ele se disfarçar várias vezes, vários reis fizeram isso inclusive, mas quando ela entra e ela vê esse cara vestido de rei, ela aponta pro nobre e fala, não, o Delfim é aquele cara ali, não é você. E todo mundo fica impressionado, né, porque nunca tinham descoberto esse disfarce do rei, essa jogada que ele fazia. E isso o rei fica convencido a dar ouvido para ela. Eles entram na sala do trono e ninguém sabe o que foi conversado lá até hoje. Ela se negou a contar na morte, o Carlos VII também nunca falou. O importante é que ele sai de lá dando o exército francês para uma garota de 16 anos. Foram fazer vários testes para ver se ela realmente era santa, né? Foram comprovar se ela era de fato virgem, se ela de fato tinha contato com santos e arcanjos. Então, médicos, padres, todos analisaram ela ali por mais de um ano, enquanto deram o treinamento militar, enquanto ela recebia doações de equipamento militar. E enfim, por coincidência ou não, a Joana d'Arc ela começou a fazer parte do exército francês e eles começaram a ganhar. Eles ganharam praticamente todas as batalhas que ela participou. Ela previa várias coisas, né? O Delfim ele só poderia ser coroado como Carlos VII em Reims, e se ele fizesse a marcha até Paris, ela fez ele ser coroado em Reims e alertou que ele não fizesse a marcha até Paris, que ele fizesse um caminho mais curto, senão ele ia ser derrotado em uma emboscada. Ele quis fazer, foi derrotado na emboscada. Ela começou então a fazer batalhas por conta própria e previu que ela seria capturada pelos ingleses em uma batalha. Ela foi de fato capturada, foi vendida para a coroa inglesa e, como pagamento por toda a ajuda que ela deu, ela fez realmente a França vencer a Guerra dos 100 Anos, né? Sem ela, provavelmente a França não teria ganhado. Não digo realmente por questões religiosas, mas falando por fato histórico, o exército francês estava muito desacreditado por estar 100 anos perdendo, né? E ela tá lá gritando, animando os soldados franceses, fez uma grande diferença. Ela foi queimada na própria França por ser bruxa. O próprio Carlos VII nunca moveu um dedo para ajudar ela, né? Inclusive há quem diga que até apoiou que ela fosse queimada ali para ficar de bico fechado. Até 1456 ela foi tomada como bruxa. Somente naquele ano é que ela foi perdoada e ela só foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. Hoje ela é uma santa da Igreja Católica, inclusive. E tem muitos filmes legais sobre ela. Tem A Donzela de Orleans,
Orleans, do Cecil B. DeMille também, de 1916, é um filme mudo. Tem uma versão clássica também, para quem gosta mais desse cinema clássico, que é do Victor Fleming, de 1948, né, o cara que fez Mágico de Oz, fez O Vento Levou, né, com a Ingrid Bergman no papel, então, um dos maiores filmes da história do cinema. Se você gosta de filme mais recente, tem um de 1999, do Luc Besson, com a Mila Jovovich no papel da Joana d'Arc, que é o meu filme favorito, eu adoro esse filme, eu acho ele muito, muito, muito bom. E um pouco mais historicamente apurado e mais recente, para quem gosta de filme mais recente, tem o Joana d'Arc e a infância de Joana d'Arc, a infância de Joana d'Arc e Joana d'Arc, do Bruno Dumont, lançado ali, um em 2017, o outro em 2019. No próximo vídeo a gente começa a falar então da dinastia dos Tudors. Você que gostou aí da série da BBC, então a gente vai começar a falar dos Tudors e vai até o final do período da Rainha Elizabeth. Então um período bem legal aí. Até o próximo vídeo. Tchau!